Eu quero que você abra, por gentileza, a sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago, capítulo 3. E nós vamos ler dos versículos 13 até o 18. Esse texto vai ser o nosso ponto de partida, ele vai ser meio que uma espécie de trilho. E vou pedir que mesmo depois da leitura, que você não feche a sua Bíblia, porque daqui a pouco eu quero mexer em Tiago novamente, que é a continuação desse texto. Tiago 3, de 13 a 18. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Meu Deus, nós oramos que a Tua palavra seja direcionada e aplicada no íntimo de cada um de nós, por meio daquela ação personalizada do Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade. Oramos que o Senhor nos permita ter, ó Deus, discernimento, percepção espiritual, ter os olhos do nosso entendimento iluminados. Nós confiamos naquilo que o Senhor fará pelo poder da Tua palavra e por isso Te agradecemos antecipadamente. Oramos que possamos sair desse lugar não apenas com informação, não apenas, ó Deus, com alinhamento doutrinário, mas oramos que haja um toque dos céus, que haja uma provocação, um despertamento do Senhor, alcançando o coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a ênfase de Tiago é colocada primeiramente na sabedoria. Ele começa perguntando quem é sábio e inteligente. E depois ele fala sobre mostrar por meio das obras, do comportamento, essa mansidão da sabedoria mediante a sua boa conduta. Então ele vai intercalando a ideia de sabedoria e comportamento. Ele não apenas destaca esses dois elementos, mas ele também fala de uma sabedoria que desce do alto. E a expressão do alto, evidentemente, se refere aos céus, aquilo que procede de Deus. Mas ele também fala de um outro tipo de sabedoria, que ele classifica como terrena, ou seja, não é a do alto, animal e demoníaca. E ele mostra que dependendo do tipo de sabedoria que toca ou controla a vida da pessoa, afeta definitivamente o seu comportamento. Ele fala daqueles que têm inveja amargurada, sentimento de rivalidade. Ele diz que onde existe isso, a confusão e toda espécie de coisas ruins. E ao destacar tanto sabedoria como comportamento, ele define um adjetivo em específico que eu quero dar atenção. Fala da sabedoria do alto, fala da terrena. Evidentemente, quando ele fala da terrena, ele não está falando daquilo que procede de Deus. Mas ele define a sabedoria terrena, aquilo que está relacionado a esse mundo e dimensão onde vivemos, como animal e demoníaco. O entendimento de terreno é de fácil compreensão. Não é do alto, não é celestial, é da terra, é dessa nossa dimensão. A definição de demoníaca não é difícil de compreender. Embora essa sabedoria não seja necessariamente demoníaca no sentido pleno de que aquilo entra, controla a mente de alguém, abre espaço e influência para certas ações malignas. Ou seja, coloca a gente naquele lugar que somos advertidos em Efésios de não dar lugar ao diabo. Mas eu quero me concentrar no adjetivo aqui que aparece entre o terreno e o demoníaco, que é quando ele diz que essa sabedoria é animal. O tema da minha mensagem hoje é comportamento animal. Porque esse nível de sabedoria afetará o nosso comportamento. E Tiago usa essa expressão, animal. A pergunta é qual o significado dessa palavra que Tiago está usando. A palavra no original grego, koineu, grego antigo, é a palavra psíquicos. De acordo com o léxico de Strong, significa de ou que faz parte da respiração,
que tem a natureza e característica daquilo que respira, o principal da vida animal, que os seres humanos têm em comum com os animais, governado pela respiração, a natureza sensual com a sua dependência dos desejos e das paixões. As traduções, elas muitas vezes podem optar por outras palavras, porque o significado de psíquicos, aquilo que procede do psique, né? Essa palavra às vezes é traduzida alma, às vezes é traduzido vida, ela tem um significado abrangente, psique, assim como psíquicos, que é aquele que é controlado por esse tipo de vida e de fôlego, que aqui foi traduzido como animal. Aliás, na maioria das versões, no português e nas outras línguas, ela é traduzida como animal. Algumas versões traduziram como sensual. Outras versões traduziram como não espiritual, ou seja, o contraste daquilo que é espiritual. Outras optaram por um sinônimo, natural. Algumas optaram por material e você ainda vai encontrar carnal. Todas essas tentativas são de definir, né, essa expressão que fala do homem entregue à sua própria natureza. E é interessante, porque ao olharmos para a continuação do texto de Tiago, que eu pedi para você deixar aberto, a gente leu Tiago 3, de 13 a 18. No verso 18, nós temos o fim desse capítulo. Mas eu sempre gosto de lembrar que a Bíblia não foi escrita com essa divisão de capítulos e versículos. Então, quando inicia o capítulo 4, nós temos um raciocínio sendo construído em andamento. Essa divisão é posterior, né? Primeiro tivemos um em capítulos, outro em versículos, só para nos ajudar a localizar os textos. Mas às vezes isso pode nos atrapalhar, porque o crente pensa assim: hoje vou ler o capítulo 3 e o raciocínio está sendo construído, é quebrado, é fragmentado. Então, continuando, Tiago pergunta assim: de onde procedem as guerras e as brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Porque eu estou lendo a continuação, né, desses versículos. Porque depois de falar de uma sabedoria que vem do alto e de uma terrena, e falar de comportamento, Tiago começa a definir o impacto do tipo de sabedoria a qual nós nos inclinamos. E é evidente que aqui Tiago nos mostra que o comportamento animal, seja a sabedoria, que depois vai se, a forma de pensar, de entender, que depois vai se traduzir em comportamento, né? Ele diz, seja animal ou espiritual, isso vai afetar o nosso comportamento, mas especificamente o comportamento animal, ele atrapalha o relacionamento com os irmãos. A gente já vê antes em Tiago 3, rivalidade, inveja, mas agora ele começa a falar a respeito, né, no capítulo 4, de pessoas que cobiçam, que matam, que sentem inveja. Ele fala de guerras e brigas entre os irmãos. Então, evidentemente, que esse comportamento afeta o nosso relacionamento com os irmãos, afeta a vida de oração. Ele vai falar de pessoas que pedem, mas não recebem. Afeta a nossa intimidade com Deus. Ele vai falar de pessoas que, por conta dessa sabedoria e comportamento animal, estão se conectando ao mundo, em vez de desenvolver a amizade de Deus, e entram no lugar de inimizade com Deus. Então, evidentemente, o relacionamento com Deus está sendo atrapalhado, e ainda dá lugar ao diabo. Porque quando é classificado como demoníaco, na perspectiva que nós apresentamos, isso é claro. Ou seja, não é um assunto sem importância. Não é um assunto a ser ignorado. Quando olhamos para as Escrituras, eu gosto sempre de construir a perspectiva de qualquer assunto, né, tentando entender assim, o que é que Deus apresenta ao longo das Escrituras, na hora de sistematizar, pensando primeiro em termos de propósito. Quando Deus cria o homem, Gênesis capítulo 1, verso 26, diz: e Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Ou seja, o homem foi criado à imagem de Deus e colocado acima dos animais para governá-los, não para viver como eles vivem. Quando você olha para isso, em primeiro lugar, você tem a revelação de um propósito. O Salmo 8,
eu vou ler dos versos 5 a 8, fala a mesma coisa, mas diz assim, falando do ser humano. O verso anterior, que eu não vou ler, pergunta: que é o homem para que dele te lembres? O verso 5 responde: fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os teus pés tudo lhe puseste: ovelhas, bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ou seja, o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus, mas evidentemente menor do que Deus. Parecido, mas não pode reproduzir todos os seus atributos, porque alguns deles são incomunicáveis. Mas apesar de estar abaixo de Deus, ele tem uma semelhança com Deus. Os animais são colocados debaixo do seu domínio, são colocados debaixo do seu governo. Então, o que Deus espera do nosso comportamento desde o início? Que a gente se comporte semelhante a Ele e não semelhante aos animais. Estou destacando isso tudo porque em dezembro de 2021, especificamente no dia 20 de dezembro, eu consigo lembrar a data porque era meu aniversário, Deus me deu um presente de aniversário especial. Qual foi o presente? Eu me lembro de um momento que eu olho no espelho, em vez de me enxergar na perspectiva da altura da visão dos olhos, eu me vejo de cima. Aquilo parecia confuso para a cabeça, porque eu estou olhando de frente para o espelho. Mas eu me vejo de cima. Imediatamente, quando eu tive aquela visão, eu entendi que era como Deus estava me olhando. Era como os céus estavam me olhando. E inexplicavelmente, é difícil dizer como você entende algo só olhando, mas eu me via como um animal. Não tinha nada de pecaminoso, de profano, de impuro, mas eu me via como um animal, na perspectiva de quem muitas vezes valoriza o instinto. E de repente um sentimento, uma convicção se apodera de mim. Se você viver apenas buscando esse nível de satisfação animal, você jamais vai entrar num nível profundo de intimidade e relacionamento com Deus. Pense em algo que me assustou, quase me levou a nocaute. Eu fiquei processando, tentando digerir aquilo, comentei só com a Kelly que algo tinha acontecido, sem entrar em detalhes. Eu fiquei literalmente perturbado com aquilo. Mas era o dia do meu aniversário, a gente tinha acabado de reunir a família, saído comer fora, jantado junto, era dia de festa, celebração. Mas toda a família estava reunida. Na época, Israel e a Priscila moravam em São Paulo, a gente tinha ido para lá, Lícia era solteira, estava conosco para juntar toda a família. Ficaríamos até o Natal, queríamos passar o Natal junto com a família do pastor Eibe, meu pastor, que é o pai da Priscila, porque nós dois tínhamos uma neta em comum, era só ela que era nascida até então. O pastor Eibe já tinha pedido para eu ficar o fim de semana na igreja e pregar, então eu falei para Kelly, a gente já passa esse fim de ano, esse tempo com a família. Então, da segunda-feira até o Natal, pensa na semana gastronômica. A gente no modo férias, e eu falo para os filhos, e digo para eles, cada dia um escolhe o que quer comer. Então, quem quer a comida japonesa escolhe no seu dia, quem quer italiano escolhe no seu dia, quem quer a comida árabe no seu dia, mas nós vamos satisfazer as vontades de todo mundo. E todos os dias nós saímos comer fora. Não bastasse a comer nada exagerado em termos de quantidade, mas evidentemente a gente estava valorizando aquele tempo de festa. A gente chega na noite da véspera de Natal e tivemos a ceia. Foi preparada tanta comida que nós não demos conta de derrubar, mas assim, quase um terço do que estava lá. Então no dia seguinte, o almoço do dia 25, a gente pega aquela sobra de comida e de novo todo mundo junto, não conseguimos consumir aquilo tudo. Mas mesmo não abusando da quantidade, a gente estava valorizando o momento do prazer. E de novo agora, 5 dias depois, eu tenho a mesma visão. Eu me vejo de cima e de novo eu me vejo como um animal. E eu sinto aquela convicção, não ouvi nenhuma voz. Se você viver apenas para satisfazer isso, você jamais vai entrar nesse lugar de percepção. A segunda pancada foi mais dura que a primeira. E os hematomas estão dentro de mim até hoje. Eu fiquei quieto, de novo, perturbado, processando. Preguei 26 e 27, lá em São Paulo. Dia 28 estamos voltando de carro. Eu, Kelly e Alice, teve um momento na viagem que elas adormeceram. Eu diminuí o volume da música, do louvor à adoração, mas continuo orando baixinho. E nesse momento o Espírito Santo fala comigo com toda clareza. Para tudo o que você planejou para janeiro. E vai estudar sobre jejum como você nunca fez.
Essa foi a razão pela qual em janeiro eu não apenas me dediquei a um tempo de jejum prolongado, mas como fruto de tudo aquilo que estava estudando, escrevi o livro A Cultura do Jejum. Mas o que a maioria das pessoas não sabe, qual foi o gatilho que me levou a um lugar de dedicação ao jejum como eu nunca havia feito. Em janeiro comecei a pregar sobre jejum aqui, fiz algumas promessas a vocês que eu tenho cumprido. A primeira delas é que vocês me veriam jejuar como nunca antes. A segunda, que de forma recorrente eu voltaria a importunar vocês com ensino e clareza a respeito do assunto. Mas quando o Senhor fala comigo ali no carro, vai estudar sobre jejum como nunca antes, eu não consigo te explicar, mas eu vi uma conexão entre a visão e o chamado ao entendimento do jejum. Então, a mensagem em si, ela não é essencialmente sobre jejum, mas eu vou ter que terminar o assunto falando a respeito disso. Como o Tiago destaca sabedoria e comportamento, e a aplicação prática que ele faz de sabedoria sobre entendimento, eu quero primeiro falar um pouco sobre entendimento animal, depois vou falar um pouco sobre comportamento animal, para então, em terceiro e último lugar, a gente apresentar de forma prática o que é que a gente tem que fazer se não queremos viver nesse lugar. Então, em primeiro lugar, falando sobre a sabedoria com essa aplicação de entendimento. O ser humano é advertido, quanto ao entendimento, a não comportar-se como animal. A Escritura fala bastante sobre isso. E eu sempre digo, quando você tem recorrência, o assunto deixa de ser meramente formação e ele ganha a categoria de ênfase. Salmo 32, 8 e 9. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. Sob as minhas vistas lhe darei conselho. Depois de dizer o que Deus quer fazer, os verbos instruir, ensinar e dar conselho são claros. Ele diz, não sejam como o cavalo ou a mula que não tem entendimento. São dominados com freios e cabrestos, do contrário não obedecem a você. Deus está dizendo, eu me recuso a tratar vocês como animais. Eu não espero de vocês a ausência de entendimento que um animal tem. Eu quero dar instrução, mas vocês precisam se mover num nível de entendimento diferente para compreender, absorver e traduzir isso na prática. Salmo 73, versos 21 e 22. Quando o meu coração estava cheio de amargura, várias vezes você vai perceber esses problemas de ordem emocional e conflitos de relacionamento atrapalhando e gerando essa desordem. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. Jó 18:3, porque somos reputados por animais e aos teus olhos passamos por curtos de inteligência. Jó 35, 10 e 11, mas ninguém diz, onde está Deus que me fez? Que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves do céu. Ele não apenas fala da necessidade de que tenhamos um nível de entendimento acima dos animais, mas que isso é fruto do ensino de Deus. E por fim, Salmo 49, 20, para a gente não se estender muito. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. No Novo Testamento, que até então só citei texto do Velho, nós temos uma declaração de Paulo. Paulo diz assim, ora, a pessoa natural, algumas traduções dizem o homem natural. A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Paulo está falando da incapacidade de entrar no entendimento espiritual. E ele fala da pessoa natural. Você sabe qual a palavra foi traduzida natural aqui? A mesma traduzida como animal. Em Tiago 3, o texto nós lemos. De novo, nós temos aqui a expressão psíquicos. O homem entregue, né, aos seus instintos, como daqui a pouco eu vou falar novamente. Ou seja, há sempre uma limitação de entendimento. Em Colossenses 2,18, Paulo faz a menção de uma mente carnal. Ou seja, uma maneira de pensar que ela está associada à carne, ao modo humano, natural, animal. E Deus quer nos levar a um outro lugar de entendimento, que é o da sabedoria lá do alto. Quando você começa a entender que existe uma forma de pensar diferente, e que essa forma de pensar, ela afeta o comportamento, essa relação entre a sabedoria e o comportamento é claramente apresentada por Tiago. Mas você pega, por exemplo, Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A transformação da conduta do comportamento depende de uma mudança de mentalidade, porque tudo começa a partir do entendimento. Quando você entende isso, talvez fica mais fácil a gente entender um chamado recorrente do Novo Testamento, a sobriedade, que é um estado de mente.
Ser sóbrio é diferente de estar ébrio ou embriagado, né? É você estar na plena faculdade da sua mente. Em 1 de Pedro, capítulo 4, verso 7, a Bíblia diz: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Outras versões dizem: a bem das vossas orações. Está dizendo que a sobriedade vai impactar as orações. E nós podemos entender que a ausência dela também vai impactar negativamente as orações. Essa palavra aqui, traduzida como sóbrios, é a palavra nefo. Ela significa, muitas vezes traduzida também como sensato, significa ser sóbrio, estar calmo e sereno de espírito, ser moderado, controlado, circunspecto. Já o Novo Testamento usa outras expressões quando fala de ser sóbrio. Por exemplo, Marcos capítulo 5, verso 15, falando daquele ex-endemoniado gadareno que Jesus libertou, a Bíblia diz: aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. A palavra traduzida aqui, em perfeito juízo, é a palavra grega sofroneu. Significa ter mente sã, estar mentalmente saudável, exercer autocontrole, pensar sobre si mesmo de forma moderada, sóbria, frear as próprias paixões. E eu estou citando esse homem que deixa de ser o doido controlado pelos demônios, para, pelo toque de Jesus, alguém que entra no lugar de sobriedade, para mostrar que a inclinação de Deus é sempre nos levar à sobriedade, enquanto que a tentativa de Satanás é nos escravizar na forma de pensar. Agora, há outros desafios ou chamados à sobriedade. Romanos 12, 3, Paulo diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pense com moderação. De novo, a palavra utilizada, sofroneu, a mesma que fala do ex-endemoniado em perfeito juízo. Em Tito 2,6, nós lemos: do mesmo modo quanto aos jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. A palavra traduzida moderados, de novo, sofroneu, estar mentalmente saudável, ter mente sã, né? Ser sóbrio. Paulo usa essa palavra outras vezes no Novo Testamento. Segundo aos Coríntios 5,13, se enlouquecemos é para Deus, se conservamos o juízo é para vocês, né? Essa palavra poderia dizer se estamos sóbrios, mas obviamente em contraponto com enlouquecemos, ele vai ampliando o uso e a aplicação, e nós temos outros chamados à sobriedade. Todos eles são derivações da mesma palavra. Tito capítulo 1, verso 8, falando das características que aquele que almeja o ministério, que é ser bispo, presbítero deve ter, diz: hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e que tenha domínio de si. A palavra traduzida sóbrio, de novo, a palavra sofron, a raiz da palavra sofroneu. Tito 2,2, um conselho aos homens idosos. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. A palavra traduzida sensato, sofroneu. Algo que sempre é requerido para que se seja sadio na fé. O mesmo vale não só para os homens, mas para as mulheres idosas. Tito 2,5, sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Palavra traduzida sensata, de novo, né, é a palavra sofron. Eu e você precisamos entender, começando por um estado de mente, de compreensão, de entendimento, o que significa de forma clara o impacto que isso tem sobre autocontrole. E 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 17, a Bíblia diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Aqui nós temos a palavra sofronismos, uma derivação de sofron. Domingo passado, com muita propriedade, Israel destacou um desses 3 termos, falando da importância de moderação, de autocontrole. Autocontrole é requerido desde o início da humanidade. Em Gênesis 4:7, quando Caim está enfurecido, porque Deus não aceitou a sua oferta, mas aceitou a de Abel, e movido de inveja, está planejando matar seu irmão, Deus o adverte antes de pecar. Deus diz para ele: o pecado jaz à tua porta, e o seu desejo será contra você. Mas o Senhor diz para ele: mas a ti cumpre dominá-lo. Deus o adverte antes de cometer o pecado. Ele diz: o pecado está rondando você, vai tentar explorar o desejo, mas você é responsável por controlá-lo. O autocontrole é exigido desde o início da humanidade. Deus diz para Adão e Eva: vocês podem comer de toda a árvore do jardim, menos dessa.
E quando você vê essa orientação de Paulo que citamos, significa que até hoje Deus espera de nós a mesma coisa. Mas eu e você precisamos entender que esse autocontrole, a forma como ele é aplicado, sempre uma derivação da sobriedade, começa com o estado de mente, que depois se traduz no comportamento. Dito isso, eu quero, em segundo lugar, falar do comportamento. Porque Tiago, além de enfatizar a questão da sabedoria, com aplicação prática de entendimento, também destacou bastante a questão do comportamento. Judas capítulo 1, verso 19 diz: são estes os que promovem divisões. Quase sempre você vai ver os problemas relacionais associados a essas aplicações. Seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Seguem os seus próprios instintos é uma tradução de novo de psíquicos. A mesma palavra traduzida como animal em Tiago 3. Outras versões optaram por traduções diferentes, né? Algumas traduções optaram, são sensuais, outras seguem a tendência da sua própria alma, seguem os seus instintos naturais, são dominados pelos desejos naturais, são controlados pelos seus desejos naturais, ou seja, comportamento animal. Porque o entendimento afeta diretamente o comportamento. Quando estava falando do entendimento, eu mencionei a declaração de Paulo: ora, a pessoa natural psíquica não entende as coisas do Espírito. Agora eu queria ler o versículo anterior e alguns posteriores, só para a gente abrir um pouco o entendimento. Se você quiser me acompanhar, 1 Coríntios 2, de 13 a 16. Ele diz: disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. De novo ele está falando que tem uma sabedoria que é do Espírito de Deus e tem uma que é natural. Aí ele segue e diz: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, a sabedoria do alto, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Essa é uma citação do livro de Isaías. Ele diz: nós porém temos a mente de Cristo. Ou seja, não precisamos ser governados por um entendimento animal, porque Deus nos disponibilizou a sabedoria do alto, a ação do Espírito Santo em nós, que Paulo define aqui como a mente de Cristo. Por que eu estou lendo esses versículos todos? Paulo está trabalhando a questão do entendimento. Mas aí nós temos uma divisão, depois do verso 16 de 1 Coríntios 2, uma divisão de capítulo. Mas de novo nós temos um assunto que está sendo desenvolvido. Então se você ler a continuação, que agora é 1 Coríntios 3, de 1 a 3, é a sequência. Paulo diz assim: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Outras traduções dizem: andam segundo os homens, segundo essa natureza. O que o apóstolo Paulo está fazendo? A primeira leva de versículos ele trabalha a questão de entendimento, sabedoria do Espírito é natural. Na sequência, ele fala de comportamento. Ele diz: tem gente que é espiritual. Qual o significado da expressão espiritual? Espiritual não significa uma pessoa mística. Às vezes a gente pensa que espiritual, aquele camarada tem visões, revelações, experiências. Não é essa a definição. O contraponto de espiritual é com carnal. Espiritual que se move no nível do espírito, da sabedoria e do entendimento do alto. Carnal é o que tem tanto a sabedoria e o entendimento como o comportamento animal, da carne. E aí ele começa a dizer: olha, vocês estão limitados inclusive na compreensão do entendimento, porque vocês estão presos no modo carnal. E a forma dele defender isso, ele diz: se há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não mostra, não prova que vocês são carnais e andam segundo os homens? Porque sempre o comportamento que nós manifestamos, ele é fruto do nível de entendimento e de revelação que nós carregamos. É por isso que todos nós precisamos entrar no lugar de profunda consciência bíblica, para que isso afete profundamente o nosso comportamento. Mas a mesma relação acontece em Tiago, em 1 Coríntios, em Judas. Quando a Bíblia fala dos que são sensuais, que andam segundo o próprio instinto, a Bíblia diz: não tem o Espírito. Essa expressão não tem o Espírito, para alguns não são espirituais. Porque ela pode ser traduzida dessa forma.
Não ter o Espírito não significa que nunca foi tocado, que não tem uma experiência, mas não vive nesse lugar do domínio. Eu e você precisamos entender que as duas coisas, elas se contrapõem, e nós precisamos entender que ou você vai estar inclinando para um lado ou para outro. Em Gálatas, no capítulo 5, Paulo vai falar a respeito das obras da carne versus o fruto do Espírito. Ele faz uma relação de quais são as obras da carne. Ele faz uma relação com características desse fruto do Espírito. Mas antes de falar sobre isso, ele começa com a abordagem, que é o que introduz ao assunto. E é importante que a gente veja isso para perceber a relação. Então quero ler Gálatas 5, de 13 a 15. Paulo diz: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Isso é muito importante. Não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Olha o que Paulo está dizendo. Não use da liberdade para dar ocasião à carne. A maioria de nós pensa ocasião à carne com todo tipo de pecado, menos nos relacionais. Mas ele diz, vocês estão mordendo e devorando uns aos outros. Por que ele usa essa linguagem? Ninguém está dando uma mordida no braço do outro, na orelha do outro de forma literal. Mas ele está dizendo, vocês estão se comportando como animais. Os animais se atacam uns aos outros, mordendo e devorando. E ele mostra que essa desordem relacional é fruto do comportamento animal. É depois de dizer isso que nós vamos ter um ensino maravilhoso, extraordinário, profundo, de extrema importância prática para a vida do cristão. Porque ele segue então, a partir do verso 16, digo porém o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. No verso 19 ele diz, ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes aos prevenir, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essa frase também é importante. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo está falando do cara que não se converteu, mas só vai para o inferno se praticar uma dessas coisas da lista? Evidentemente que não. Todos nós nascemos destinados à condenação eterna, porque antes de fazer algo errado, nós já temos uma natureza pecaminosa. Todos nós precisamos de salvação, e só a salvação por meio de Cristo Jesus e do reconhecimento da sua obra redentora. Uma expressão da graça de Deus se recebe pela fé. A gente não é salvo porque para de pecar. Então o que significa? Quem pratica essas coisas não vai herdar o reino de Deus. Ele está dizendo, você que abraçou a salvação, obra da graça pela fé, se insistir no velho comportamento, vai abortar o plano e o processo de Deus para a sua vida. Isso significa que não se pode tolerar de forma alguma na vida do cristão o comportamento animal. Em contraponto ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Especificamente, depois de falar de domínio próprio, ele fala de crucificar a carne. Ele não está falando de algo literal, mas assim como a cruz era um instrumento de execução e morte, ele está dizendo que a nossa carne, com paixões e desejos, precisa morrer. Então você percebe que depois de trabalhar a questão do entendimento, a Bíblia vai falar sobre o comportamento. E muitas vezes ao longo da Escritura, analogia sobre o comportamento animal aparece. A minha intenção aqui não é esgotar o assunto, mas desde o Antigo Testamento, Jeremias 2, 24, Deus diz, você é como a jumenta selvagem, acostumada ao deserto e que no ardor do cio fareja o vento. Quem a impediria de satisfazer o seu desejo? Os que a procuram não têm de fatigar-se, no mês dela a acharão. Deus está dizendo, né, de um comportamento animal, como por exemplo no cio, tem que reproduzir. Agora o triste é ver homens e mulheres criados à semelhança de Deus, se movendo da mesma forma instintiva que os animais no cio em relação ao sexo e qualquer outra área. Por que os animais mordem, devoram e atacam? Não é mero instinto de defesa. Muitas vezes é garantir que a fome desapareça, que o desejo seja saciado a qualquer custo. Agora, não adianta apenas a gente saber de tudo isso.
Gênesis capítulo 9, versos 5 e 6. É o lugar onde Deus vai repetir, depois do dilúvio, o fato de que o homem foi criado à imagem de Deus. E ele repete isso quando ele dá a primeira ordem clara na Bíblia, para que não se cometa homicídio. Ele diz que quem derramasse o sangue do homem, teria o seu sangue derramado. E Deus termina dizendo assim, porque o homem foi criado à imagem de Deus. A vida inteira eu olhei para esse texto pensando, nenhum ser humano tem direito de matar o outro, porque esse outro que eu estou pensando em matar foi criado à imagem de Deus. E nós não precisamos jogar fora esse entendimento. Mas será que é só isso? Ou será que Deus também está dizendo, você não pode matar, porque eu criei você à minha imagem, e você tinha que funcionar como eu, não como animal. Então nós precisamos de fato perceber que o lugar para onde Deus quer nos levar impacta profundamente o comportamento. Agora, o comportamento cristão não deveria ser fruto apenas de um esforço humano por obedecer regras. Nós precisamos entender que ele envolve abraçar a nova natureza, ser empoderado por todos os recursos do céu, mas ele envolve, no meio do processo, eu e você massacrarmos a velha natureza. Então a pergunta prática para que a gente possa concluir e de fato achar o caminho prático. O que fazer? Em primeiro lugar, falamos do entendimento e da sabedoria animal, depois do comportamento. Terceiro e último lugar, eu quero destacar o que fazer. E eu vou apresentar isso como se fosse uma lista, caso você esteja anotando. Em primeiro lugar, entender a questão das inclinações. Romanos 8, de 5 a 8 diz, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ele está escrevendo para o cristão, alguém que já nasceu de novo, já recebeu a nova natureza. Mas eu e você precisamos entender algo. Quando Jesus está falando com Nicodemos sobre o novo nascimento, em João 3,6, ele diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus não está dizendo que o homem é um ou outro. Jesus está dizendo que o homem é tanto um quanto o outro. Entramos nesse mundo, num corpo de carne, que a Bíblia chama de carne pecaminosa, que carrega, uma natureza pecaminosa que herdamos de Adão. Mas quando nascemos de novo, nosso espírito é regenerado. Esse espírito, diz 2 de Pedro 1,4, se tornou participante da natureza divina. 1 de João 3,9 diz que a semente de Deus está em nós. O DNA de Deus nos foi comunicado. Agora, tem crente que acha que porque nasceu de novo, recebeu a natureza divina, a velha desapareceu. Não. Esse é o espírito, está vivendo dentro de um corpo. E a partir do momento que a nova natureza entrou e tem uma outra velha na carne, o pau está quebrando. É por isso que Paulo fala, escrevendo aos Gálatas, de um lutando contra o outro. E aqui em Romanos ele está falando da inclinação. Nós podemos escolher, mesmo depois de ter uma nova natureza, consciente ou inconscientemente, podemos escolher nos inclinar à carne. E quando alimentamos o instinto animal, nós perdemos a influência espiritual. Mas quando nos inclinamos para o lugar certo, somos empoderados para dominar, para subjugar a velha natureza. A gente só vai estar plenamente livre disso por ocasião da vinda de Jesus, no desfecho da redenção, quando a Bíblia fala de uma transformação plena, redenção do corpo. Mas até lá, podemos subjugar. Então, em primeiro lugar, entender a questão das inclinações. Segundo, entender que a Bíblia fala de tudo aquilo que é prometido nesse lugar, a Bíblia classifica como engodo, como engano. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 18. Porque falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Paulo está falando de pessoas que começam a romper na vida espiritual, começam a se afastar de pessoas que têm o comportamento errado, querem viver diferente, mas caiu numa armadilha de ensino deturpado das Escrituras. E a Bíblia diz que essas pessoas os enganavam como? Com desejos libertinos de natureza carnal. Aí entra aquela linguagem. Não precisa preocupar com tanto legalismo, com tanta regra. Você precisa entender a graça de Deus e está tudo bem seguir um instinto animal e correr atrás dessas gratificações. Isso é um engano. Até porque pessoa nenhuma consegue satisfação nesse lugar quando chega lá. No meio desse processo, algo que nós entendemos ser fundamental: fugir de tudo que fragiliza
o autocontrole, a sobriedade. Efésios capítulo 5, verso 18 diz: não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Outras traduções diz no imperativo: enchei-vos do Espírito, como uma ordem. O que significa não se embriaguem com vinho que leva à devassidão? A Bíblia está dizendo que a embriaguez, quando remove o estado de sobriedade, nos faz perder faculdades, nos faz perder o controle, e pensa numa coisa que tem gerado desgraça na história da humanidade, é a questão do álcool. Outro dia alguém falou: pastor, mas a Bíblia não proíbe beber, proíbe embriagar. Eu falei: é verdade, mas ao mesmo tempo, quando ela estabelece a proibição da embriaguez, ela está dizendo que alguém perde o controle. Tem muitas pessoas que têm muita dificuldade ao longo do tempo de definir isso. Então, nós, pastores da igreja, escolhemos andar no lugar de abstinência. Então, um dia alguém falou: mas não é proibido provar. Eu falei: eu também não sou proibido de me abster, porque eu quero fugir de tudo o que pode fragilizar o autocontrole. É por isso que desde os primórdios da humanidade não tem festa que não seja regada a bebida, gente. Isso não é coisa atual. A diferença é que na atualidade nós temos um mundaréu de drogas recreativas que todas fragilizam o autocontrole. E nós precisamos entender a advertência bíblica. Agora o contraponto é: não só não fragilize o autocontrole aqui, mas se abasteça do Espírito Santo do outro lado. Quarto lugar, se você estiver anotando: número 1, entender a questão das inclinações. 2, conscientizar-se do engodo dos desejos carnais. 3, fugir de tudo que fragiliza o autocontrole. 4, praticar a mortificação da carne. Paulo fala de crucificar a carne com suas paixões e desejos, mas Romanos 12:1 diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. O que significa a expressão sacrifício vivo? Ela é um paradoxo, porque se sacrificar é matar, como é que o sacrifício é vivo? Espera aí, Paulo, é para matar ou não é para matar o corpo? Literalmente não. Existe um nível de mortificação, mas não é literal, você não mata o corpo. O que eu mato, Paulo? Em Colossenses 3:5, o apóstolo diz: portanto façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Interessante que essa afirmação, ela vem em contraste: façam morrer a natureza terrena, com um chamado anterior feito em Colossenses 3:2, 3 versículos antes: pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Sintonize com uma outra forma de pensar e mude o seu comportamento. Como? Por meio da mortificação. Daqui a pouco eu volto no assunto da mortificação. Quinto, associando a ideia de mortificação, precisamos entender a necessidade de abstinência no comportamento cristão. 1 de Pedro 2, 11 e 12. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusam de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Abstenham-se das paixões carnais. Abstinência é uma palavra tão pouco usada no nosso meio, que um dia desse eu toquei no assunto e alguém me perguntou: o que é abstinência? Agora, a orientação é clara. A Bíblia não está dizendo que a gente não pode viver nenhuma forma de alegria ou de prazer. Jesus diz em João 15:11: para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Quando ele faz a distinção de minha alegria e vossa alegria, está dizendo tem prazer e deleite espiritual, tem prazer e deleite natural. Quando Deus cria o homem e o coloca lá no jardim, o homem ainda antes de pecar tem plena comunhão com Deus, acesso à fonte plena de alegria, mas Deus permitiu acesso a outras fontes de prazer. Ele cria uma variedade de alimentos. Eu sempre digo que ele podia ter feito um fruto só com todos os nutrientes, mas ele, em vez disso, fez uma diversidade, nos deu paladar. Ele está dizendo: aproveita isso. Deus abençoa o homem pondo em execução o plano eterno do casamento, cria a esposa e, evidentemente, ele está dizendo: estou te dando uma fonte de deleite. A Bíblia não é contrária a nenhuma forma de deleite. Quando a Bíblia fala das paixões, ela está falando de um nível de anseio por satisfação e gratificação, e aí a conversa é outra, porque você pode parar no nível, de deleites permitidos, ou você pode avançar para um lugar dos proibidos. Agora, o que é que eu e você precisamos entender?
Quando a Bíblia fala de abstinência, isso literalmente significa guardar-se, refrear. Ela está falando de autocontrole. E antes de voltar a mexer nesse assunto, em sexto lugar, só para fechar a lista de orientações práticas, desenvolver a sensibilidade espiritual. Porque a ideia não é só frear o comportamento animal, entrar nesse lugar de uma dimensão espiritual. Como eu e você podemos fazer isso? E acredito que uma das instruções mais práticas para viver uma vida cristã frutífera, marcante, profunda, poderosa, é entendermos o impacto e o poder das disciplinas espirituais. O que são as disciplinas espirituais? Vida de oração, de devoção, que inclui adoração, leitura da palavra, jejum. Qual a importância dessas coisas? Elas não têm a ver com mérito. O crente não merece mais de Deus porque orou muito. O crente não merece mais de Deus porque adorou mais. O crente não merece mais de Deus porque gastou tempo, né, com a palavra de Deus, e nem tão pouco porque jejua. Mas qual o impacto que essas práticas têm? 1 Coríntios 6,17 diz: aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Onde eu e você separamos tempo para estar com o Senhor, o nível de união e comunhão é no nível do espírito. E quem gasta tempo nesse lugar de oração, ele começa a desenvolver uma percepção do lugar onde ele é tocado. Sensibilidade espiritual. O mesmo vale para a adoração. Em João 4,24, Jesus diz: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É lógico que o nosso corpo vai participar com expressões, né, que não se limitam à dança, levantando as mãos, a gente cantando, a nossa mente está envolvida, mas aquele lugar sublime onde somos tocados tem a ver com o seu espírito, porque Deus é espírito e os seus adoradores têm que adorá-lo em espírito, porque é nesse lugar que nós vamos ter a comunhão e a conexão com Ele. Podemos falar o mesmo da leitura bíblica. Jesus diz em João 6,63, o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Então Jesus diz: as palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Se o espírito é que vivifica, entenda que por meio da minha palavra você é tocado, alimentado no seu espírito. Quando Jesus diz nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele está dizendo: o homem não é só carne, não é só matéria. Ele precisa do pão para alimentar isso aqui, sim, mas como ele é um ser espiritual, ele precisa de um alimento espiritual. Qual é o alimento espiritual? A palavra de Deus. Isso significa que o seu espírito será nutrido, fortalecido, e eu diria mais, ele entra no lugar de percepção cada vez maior. Por quê? Por meio da palavra, além do fortalecimento espiritual, nosso entendimento é afetado, consequentemente o nosso comportamento é afetado a uma reação em cadeia. Romanos 7,14 diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu porém sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, se eu quero quebrar a força da carne, eu preciso da lei de Deus, a palavra de Deus, que é espiritual, que toca, que ativa e vivifica o meu próprio espírito. Agora, a maioria dos crentes quer viver uma vida espiritual profunda com pouca prática espiritual. Não tem a menor chance de você entrar no lugar de frutificação ou de um cristianismo profundo apenas gastando tempo com Deus uma vez por semana no culto. E isso uma vez por semana é relativo, porque a maioria não tem essa assiduidade toda. É a mesma coisa que o camarada diz: não, a cada 7, 15 dias eu vou para a academia e faço um treino. Eu digo: beleza, vai fazer diferença nenhuma ao longo do tempo. Nós precisamos entender que essas práticas, elas são parte de uma conduta diária, contínua, e qual o impacto que isso vai ter sobre nós. Agora, somado isso tudo, para a gente encerrar, eu quero concluir. Onde o jejum entra em tudo isso? O jejum é uma soma de um ataque frontal, diretivo, contra a natureza carnal, contra o comportamento animal, né? Uma atitude explícita de mortificação da carne, que associada às disciplinas espirituais, nos leva a um lugar de profunda percepção daquilo que Deus tem para nós no plano espiritual. O jejum é uma excelente ferramenta para se exercer autocontrole, domínio próprio. É um treinamento contínuo. É por isso que ele não deveria ser uma coisa tão esporádica ou totalmente ausente na nossa vida, como infelizmente acontece na vida de muito crente. Jesus diz em Mateus 6,16, quando jejuardes? Ele nunca disse se jejuardes. O jejum não foi tratado como uma opção. Ele deixou claro: eu espero isso de vocês. Porque ninguém orienta como fazer alguma coisa, a menos que espera que o orientado faça aquilo que ele está orientando fazer. Por que razão Jesus nos orientaria como jejuar, a menos que ele esperasse que nós jejuássemos?
Aí você vê um monte de crente, até pregadores hoje em dia, atacando o jejum. Porque muitas vezes a melhor forma de justificar a sua negligência é inventar uma doutrina para isso. Então os caras falam assim, o jejum é coisa da lei, é do Antigo Testamento. Eu olho para essa turma e falo, que Bíblia vocês leem? Em Lucas 5, de 33 a 35, as pessoas questionam Jesus. Os discípulos de João Batista e dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações. Por que os seus não jejuam? Aliás, não só pergunto que os seus não jejuam, e diz, os seus comem e bebem. Jesus diz, enquanto o noivo estiver presente, os convidados para o casamento não vão jejuar. Mas quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. Jesus garantiu que seus discípulos iriam jejuar. Quando? Ele diz, depois que o noivo for tirado. O que é que significa isso? Em todas as parábolas de Jesus, em todos os evangelhos, todas as vezes que ele usou a alegoria do noivo, ele estava falando de si. Então Jesus está dizendo, a partir do momento que eu for assunto aos céus, durante todos os dias da minha ausência, até o dia do meu glorioso retorno, esse é o tempo que vocês vão jejuar. Como é que o jejum não é para hoje? Agora, qual o significado de jejum? A palavra jejum, no grego do Novo Testamento, nestil, é uma palavra composta. Ne é um prefixo de negação. Estil é comer. Então, jejuar em essência significa não comer, não se alimentar. Só que com o tempo a palavra jejum virou sinônimo de qualquer tipo de abstinência. Aí está lendo uma matéria esportiva e vê o jornalista falando que determinado time está em jejum de campeonatos, de títulos. Daqui a pouco um determinado atacante está em jejum de gols. E essa ideia de abstinência geral, às vezes afeta a nossa vida cristã. Porque você vai ver muito crente dizendo, estou em jejum de rede social. E não estou falando contra. Mas as outras formas de abstinência, elas deveriam ser complementares e não substitutas do jejum de alimento. Pensa no ponto talvez mais crítico para o homem desde o início da humanidade. Onde primeiro o homem cedeu e caiu à tentação, ao pecado lá no Éden, comida. Por que Esaú vendeu o direito de primogenitura? Por causa de um prato de comida. Por que os israelitas, tirados da escravidão lá do Egito, com mão forte da parte de Deus, tiveram saudade do Egito? Números 11 diz, por causa da comida. Onde que Satanás primeiro atacou Jesus no deserto? Transforma essas pedras em pães. É lógico que o último Adão, diferente do primeiro, não ia cair. Mas pensa no assunto delicado, onde eu e você precisamos aprender a exercer autocontrole. Eu tenho falado isso para pastores e líderes em muitas ministrações por aí afora. Peguei essa frase emprestada de um outro colega. Eu falo, olha, tem pastor e líder ganhando guerra contra principado e potestade, perdendo para um brigadeiro. Eu chamei a atenção outro dia de uma pessoa na mesa, até porque eu falei, eu tenho um histórico. Eu sei de onde eu saí, eu sei como eu tenho vivido. Chamei a atenção, falei, não, mas é que eu não resisto. Quando essa pessoa falou isso, eu falei, então tudo bem se o seu cônjuge dizer que não resiste, se envolver com outra pessoa, de jeito nenhum. Eu falei, qual a diferença? Você não precisa se controlar numa área, ele tem que se controlar em outra. Quando nós começamos a relativizar o autocontrole, nós estamos abrindo espaço para algo que vem seduzindo devagar e que vai comprometendo a gente a longo prazo. O autocontrole tem que ser uma disciplina permanente. E o jejum, ele cria uma cultura de autocontrole. Mas é só isso? Não. Ele é intencionalmente uma modificação da carne. Gente, quem jejua com frequência, testemunha as mesmas coisas. O centro de gravidade da terra puxa para baixo. Eu digo que o centro de gravidade do reino de Deus puxa para cima. Pensar as coisas são do alto, pensar nas coisas são de cima. O jejum te arranca da força daquilo que atrai para a terra. Ele começa a fazer você migrar para um outro centro de gravidade. Você passa a aspirar e desejar outras coisas. Quem jejua com frequência e regularidade testemunha as mesmas coisas. As coisas materiais perdem absurda e inexplicavelmente o seu valor, a sua importância. O coração fica blindado contra ofensa. Porque esse negócio de morder e devorar uns aos outros é comportamento animal. E de repente, eu e você precisamos perceber que há um lugar nessa prática. Mas o que Deus começou a me chamar a atenção. Lá no início eu contei qual foi a visão. Não estou aqui para pregar uma visão. A gente não vive em cima de experiência de outros. Eu só contei a visão para você entender o que me levou a estudar profundamente esse assunto durante 2 anos e meio. Para então, a partir do que a Bíblia diz, olhar e dizer, faz sentido aquilo, faz. Mas foi aquela percepção, se você viver só para satisfazer essas gratificações e deleites, você nunca vai entrar na percepção desses outros deleites. Há quase 2 anos atrás, eu estava no primeiro semestre desse processo, já estava fazendo o 2º jejum prolongado, e um gigante espiritual dessa nação que eu respeito e admiro muito, ele me disse, Subirá, você é uma das pessoas que eu conheço que mais jejua. E eu queria te fazer uma pergunta.
O que tem te levado com essa paixão, dedicação, recorrência, frequência a esse lugar? Respondi algo a ele que eu já falei aqui, mas não vou cansar de repetir. Falei, pastorzão, se o senhor me perguntasse isso aos 18 anos, quando eu já fazia de 3 a 7 dias de jejum na água quase todo mês, eu responderia que era fome pelo sobrenatural. Eu não queria um ministério com resultado só da força do braço. Eu queria ver o dedo de Deus. E eu não posso te negar que o jejum me deu acesso ao sobrenatural. Mas hoje eu olho para isso como efeito colateral, mera consequência. Um bom efeito colateral, mas mero efeito colateral. Ele falou, o que te move hoje? Falei, hoje o entendimento mudou. Eu falei para ele, o que me move é esse lugar. É a capacidade de perceber os deleites espirituais. Ele me olha e diz, me fala mais disso. Falei, pastorzão, para eu te explicar isso, eu vou te dar uma ilustração natural do que o jejum faz com o corpo. Você passa por uma limpeza, uma desintoxicação profunda, agora estou falando de jejum prolongado. E a própria falta daquela enxurrada de tanto sabor diferente faz com que o seu paladar fique muito acurado. Quão acurado? Por exemplo, as pessoas dizem que a água não tem gosto. Quem faz jejum prolongado discorda. Dr. Aldo, que me acompanha em todos esses jejuns, sempre fica no meu pé. Hidrate-se, beba bastante água e de preferência um pH elevado, água alcalina. O problema é que quanto mais alto é o pH da água, mais salobre é o gosto. E às vezes tem hora que fica difícil lidar com aquele gosto ruim para ter a qualidade da água boa. Por outro lado, quando você pega uma água de pH baixo, que não é tão bom para o corpo, porque não é alcalina, ela pode até não ter o sabor ruim, mas está faltando algo. Com a medida que quem faz jejum prolongado usa para resolver as duas coisas. Coloca limão na água. Nessa água de pH baixo, o limão vai alcalinizá-la. Na de pH alto, vai mascarar o sabor que está difícil de beber. Aí falei, estou dizendo isso porque alguns dias atrás, nesse mesmo jejum, eu estava no outro evento, os pastores saíram da conferência, foram almoçar, e mesmo não comendo eu fui junto, porque queria o tempo de mesa, queria comunhão, o relacionamento. Um deles falou, Subirá, nós estamos incomodados de você ir com a gente em jejum. Eu falei, o problema é seu, eu não vou abrir mão desse tempo de comunhão. Mas para brincar com ele, eu falei assim, mas hoje é dia de banquete. Como banquete? Eu estou confuso, está jejuando ou não está? Eu falei, não, é que hoje eu vou tomar água com gás com limão espremido. Então para quem está em jejum, é banquete, hoje é a recompensa. Aí a gente riu, chegamos lá, pediu limão. Falei para o garçom, quero uma água com gás e quero limão espremidos. Daqui a pouco ele traz um copo e vem trazer aquele copo pequenininho de pinga que eles dão quando você pede o limão espremido, que vem com meio ou no máximo um limão, e trouxe um copo maior cheio. Quando eu vi aquilo, pensei, acho que ele não me entendeu, nunca vi alguém trazer tanto limão. Pensei, ele deve ter achado que eu queria uma limonada. Então peguei e antes de reclamar, provei. Quando eu provei, dei um golinho, senti que estava doce. Falei, garçom, vem cá, eu acho que eu não me expliquei direito, você não entendeu, não sei o que houve. Mas não queria uma limonada, eu só queria o sumo do limão. Ele falou, mas isso é o sumo do limão, não é limonada. Eu falei, impossível, está doce. Ele olha para mim com a cara impressionada, diz, impossível. Digo eu, que vi o cara da cozinha espremer um monte de limão, só tem limão aí. Eu pensei, eu estou doido, eu pego e provo aquilo a segunda vez. Eu falei, está doce. Ele diz, não pode, o pastor na minha frente, curioso, me rouba o copo, deixa eu provar. E quando ele prova, faz uma cara de azedo. Diz, pelo amor de Deus, Subirá, não tem nada de doce nisso. Eu pensei, eu estou doido, eu pego de novo. E prova a terceira vez. Eu falo, está doce. Ele pega para provar a segunda, achando que o doido é ele, fala, está azedo. Todo mundo na mesa entrou no tiratema e eu quase fiquei sem limão, porque todo mundo quis provar. Mas todo mundo fez cara de azedo. E eles estão dizendo, você está doido, Luciano? E aí, só essa hora que eu lembrei, falei, é o jejum. Eu conseguia perceber a frutose, o açúcar natural do limão, que ninguém conseguia perceber, porque o paladar estava muito apurado. Aonde eu quero chegar com isso? Muitas vezes eu estou ali com a Bíblia aberta, eu entro num modo que eu fico dizendo, meu Deus, isso sempre foi doce desse jeito, e eu é que não percebia. Às vezes, desses períodos de jejum, no tempo de oração e adoração, eu digo, Senhor, eu estou uma vida inteira te buscando, mas isso sempre foi doce desse jeito e eu é que não percebia. O Salmo 16:11 diz, na tua presença plenitude de alegria, a sua destra delícias perpétuas.
Ele não diz que essa alegria plena é uma coisa etérea, o sentimento vago. Ele traduz isso na forma de deleites, de algo prático. E aí eu e você precisamos entender a aplicação disso. Uns dias depois desse episódio do limão, eu estou em outra refeição com pastores, e um deles pega de sobremesa uma salada de fruta. Para quem o limão é doce, você imagina as outras frutas? Mas aí eu vejo a criatura virar uma lata de leite condensado em cima, e eu começo a me remoer. Eu quero voar no pescoço dele, por cima da mesa, gritar com ele, dizer: não precisa, a fruta já é doce. A primeira eu me lembro de quando eu consumi açúcar e tinha perdido a capacidade de sentir o doce da fruta. Segundo, eu lembro que não adiantava os outros falar, até eu tirar e ver a diferença. E eu penso, não adianta eu brigar com ele aqui. Mas eu estou simplesmente olhando para aquilo e pensando, tem muito cliente se entretendo com leite condensado e perdeu a capacidade de desfrutar o doce do jeito que Deus fez, e não consegue achar que isso vale a pena. Qual o caminho que eu e você precisamos para entrar nessa compreensão? O jejum tem um poder didático. Jesus cita em Mateus 4,4, no final do jejum: nem só de pão viverá o homem. Ele está citando Deuteronômio 8,3. O que é que Deus diz lá? O Senhor humilhou vocês, fez com que vocês tivessem fome, para que, indicativo de propósito, vocês compreendessem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Existem aflições da alma, daquele seu lugar de satisfação. Existem certas privações que têm um poder didático de gerar percepção de algo espiritual que nós não estamos acessando. Aí você vai entender 1 Coríntios 7,5. Quando Paulo está falando que o marido e mulher não podem se privar, se negar um ao outro, ele está falando de intimidade sexual. Basicamente ele está dizendo que nessa área o casal cristão tem que estar em avivamento também. Mas ele diz assim: a não ser, a pausa, a única coisa que justifica, e dá uma exceção, diz a não ser, quando os dois de comum acordo, isso é importante, resolvem se dedicar por um período de tempo à oração. O que é que Paulo está dizendo? E quando o casal está nesse avivamento não pode orar, não é isso que ele está falando. Ele está dizendo aqui, sua oração é mediana. Agora você quer entrar num lugar profundo, águas profundas, pausa o leite condensado para resgatar a percepção do doce da fruta. Muitos de nós estamos tentando viver a vida cristã num piloto automático, num senso de certo e errado, mas não estamos vivendo prazeres, deleites. Em agosto do ano passado eu estava no final de um desses períodos de jejuns, e Deus me visita no quarto da madrugada. De uma maneira que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Eu nunca senti tanto deleite, eu nunca senti tanto prazer, eu nunca senti tanta alegria na minha vida. Por que eu estou dizendo isso? Nessa mesma época, estava com 50 anos de idade, quero falar para mim, como é que está aí, depois de ter virado 50? Falei para ela, estou em crise. Ela falou, crise da meia idade? Falei, de jeito nenhum. Falei, estou feliz com tudo que eu vivi, com tudo que Deus tem nos dado em todas as áreas, sou profundamente grato a Deus. Ela falou, qual é a crise? Falei, amor, a gente passou anos da nossa vida querendo um monte de coisa que a gente não podia. Ela falou, é verdade. Falei, agora que a gente pode aquelas coisas que queria, eu não quero mais. Ela falou, mas isso é algum sinal de maturidade, deve ser bom. Eu falei, eu não vou discutir se é bom. A única coisa que me dói, eu falei para ela, porque nós perdemos tanto tempo querendo essas coisas, dando a elas mais importância do que elas deveriam ter. É quando você começa a entrar num lugar de saciedade em Deus, que o resto não importa. Aí você olha para apóstolos que eram presos, torturados, ameaçados, difamados por causa do evangelho, estavam cheios de alegria. E hoje os crentes não têm um terço do problema que eles tinham e estão o tempo todo deprimidos, porque eles estavam conectados a uma fonte que nós não estamos conectando como deveríamos. Quem está entendendo? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu posso te dizer que esse entendimento, que Deus me levou a mergulhar na palavra, buscar as respostas, que veio como consequência daquela visão, ele tem afetado e mudado profundamente a minha vida. Honestamente falando, de um impacto prático.
eu colocaria sem sombra de dúvida que a compreensão e a aplicação prática desse princípio está no top 5 de todas as coisas que mais afetaram a minha vida. E o meu desejo, a minha oração, eu sei que nós temos crentes em todos os níveis de maturidade aqui. Tem gente que acabou de converter. E não significa que você já não possa ser ensinado sobre essas coisas. Tem outros que já têm mais tempo de caminhada e uma capacidade de digerir algo melhor. Eu lembro de coisas que eu ouvia no início da caminhada que eram indigestas. E que depois eu entendi a sua importância. Mas mesmo correndo esse risco de toda vez que a gente mexe em algo mais profundo, você tem pessoas que estão em dietas diferentes, a que está no leite como criança, que já está no alimento sólido. Eu acredito que em qualquer nível de maturidade nós estamos, a fome por Deus precisa ser provocada, a paixão pelo Senhor. Nós não queremos ser um povo que adota um comportamento religioso. Nós queremos ser um povo que comunga com Deus em níveis profundos. E não existe nada tão necessário como quebrar o comportamento animal. Eu não estou falando de viver naquele modo de obras da carne pecaminoso. Deus me mostrou isso. Todas as minhas gratificações e realizações estavam só dentro do limite do permitido, do lícito. Mas de alguma forma a supervalorização dessas coisas está nos impedindo de entender o que é que nos aguarda do lado de cá. Quando Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto e diz: ele te recompensará. A maioria de nós acha que a recompensa é a resposta a um pedido de oração. Sabe que essa é a recompensa do secreto? Deus está dizendo: fecha a tua porta só. Está dizendo: desliga dos outros, esquece do resto. Ele está dizendo: vem se perder na minha presença. A recompensa é Ele. Não é o que Ele fará diante do que nós estamos pedindo. Isso tem uma importância bem menor. A recompensa é Ele. Se eu pudesse voltar lá atrás, no início da caminhada cristã, o que eu estou compartilhando com vocês hoje, eu queria que fosse uma das primeiras coisas que eu pudesse ter entendido. E eu espero que de alguma forma isso te ajude. Não vim te apontar o dedo, não vim jogar pedra em você. E acredito que nem Deus nos trouxe aqui para simplesmente dizer: seu animal, por que é que você não está agindo direito comigo? Eu creio que o amor dele, e eu acho que você consegue perceber a doçura da presença dele nesse lugar. O amor dele está nos chamando. Uma das coisas que mexeu comigo naquela experiência, quando a glória de Deus entrou no meu quarto, eu estava agradecendo a Deus o tempo do jejum. Minha mulher, meus 2 filhos tinham decidido me acompanhar, vários dos irmãos aqui da igreja. E eu falei para Deus, Deus, ter gente fazendo 40 dias não é comum. Mas ter famílias inteiras, esse bando de gente. Eu lembro que eu falei para Deus: isso é histórico. E eu falei para Deus: eu nem chamei ninguém. Quando eu falei: eu nem chamei ninguém, o Senhor falou comigo: quem chamou fui eu. Eu tenho percebido que há um chamado, há uma convocação de Deus para esse tempo, para que a gente se perca nesse lugar da presença dele. Alguém tem que tomar esse microfone de mim e terminar essa reunião. Mas eu quero fazer uma breve oração. Pai, te pedimos que aquilo que o Senhor começou aqui agora não termine com essa reunião. Eu quero abençoar cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar, aqueles que nos acompanham por meio da transmissão ou mesmo de uma gravação posterior. Nós oramos que esse ambiente também os toque, que a tua presença também os toque, e que haja não só percepção, mas capacidade de correspondência ao teu chamado. Oramos que o teu sopro de vida nos toque, que nenhum de nós saia daqui apenas com informação para processar ou digerir, mas que nós possamos sair debaixo de um despertamento dos céus. Nós clamamos em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Nós vamos passar agora ao ministério da palavra. Nas últimas semanas tivemos uma ênfase nas ministrações aqui ligadas à questão dos sonhos. Eu vou falar
um assunto parecido, mas usando outra nomenclatura, né? Quero falar a respeito de alvos, quero falar a respeito de metas que precisam ser perseguidos. E mesmo quando falamos dos sonhos, por mais que se pregue, se fale, né, a gente sempre tem o cuidado de, por um lado, reconhecer que é uma linguagem que Deus trabalha. A Bíblia diz que Ele opera em nós o querer e o realizar segundo a sua vontade. Então, o Deus que nos leva a executar projetos, Ele desperta primeiro anseios, desejos. Isso não significa que necessariamente todo sonho que alguém tenha seja algo relacionado com o plano ou o propósito de Deus. E normalmente há uma maneira de você discernir isso, né? Os sonhos que provêm de Deus, como aquele que você vê na vida de José, e ali nós estamos falando de um sonho profético literal, Deus revelando o futuro, o lugar onde iria levá-lo, a posição de governo onde ele estaria, normalmente nos coloca numa posição de nós servirmos os outros. Quando normalmente estamos sonhando com algo, né, onde o único propósito de chegarmos lá é o nosso benefício, é sermos servidos, em vez de ser servidos, nós precisamos questionar se isso não é apenas resultado de uma ambição humana, em vez de estar alinhado com o plano e o propósito de Deus. Então que Deus nos ajude a estabelecer os devidos filtros para que a gente, discernindo aquilo que Ele tem, né, corra atrás disso. Eu quero tomar como ponto de partida hoje da minha ministração Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14, que diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo não apenas usa uma expressão prossigo para o alvo. Alguns domingos atrás preguei uma mensagem aqui intitulada, né, corra pelo prêmio, e a gente viu que a palavra prosseguir significa literalmente correr, perseguir, né? Um dos significados dela é perseguir, e o apóstolo Paulo estava dizendo que ele perseguia um alvo. O tema da minha mensagem hoje é perseguidores de alvos, né? Pessoas que entendem o alvo e se movem da forma correta, com toda a intensidade, clareza de propósito que deveriam nessa direção. Quando ele diz esquecendo-me das coisas que para trás ficam, está dentro de um contexto. Ele diz, ainda não cheguei lá, ainda não alcancei a plena maturidade, mas eu não me prendo a qualquer tropeço do passado, nem às limitações do presente. Estou de olho no lugar de uma transformação plena, né, da maturidade que será alcançada. Basicamente, Paulo estava falando de foco. Ele estava dizendo, eu não vou colocar os olhos no lugar errado, no que já passou, em qualquer tentativa errada ou frustrada. Eu vou colocar os olhos naquilo que ainda pode e será alcançado. E é importante que eu e você entendamos que Paulo não está apenas revelando ser um perseguidor de alvo. É o mesmo apóstolo Paulo que pelo Espírito Santo dizia, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Até o testemunho de como Paulo perseguiu seus alvos, né, foi escrito para nosso ensino. E eu quero tomar isso, né, como um exemplo que eu e você precisamos abraçar em relação à nossa caminhada. Quando ele diz esquecendo-me das coisas que para trás ficam, é evidente que para perseguir um alvo, você precisa desviar os olhos de outras coisas. De coisas que passaram, de coisas que estão acontecendo, de alvos errados que podem ser propostos ao longo do caminho. E eu quero apresentar essa mensagem em cima de uma construção de 3 tópicos. Na primeira delas, eu quero falar dos diferentes tipos de alvos. Em segundo lugar, uma advertência para que haja cuidado com as distrações. Em terceiro e último lugar, eu quero trazer um encorajamento para que você lute para alcançar as suas metas e entenda a importância de cooperar com Deus, mesmo naquilo que Deus sinalizou ser um alvo alcançado. Ao longo da ministração, né, eu separei algo que não faço sempre, que é a citação não só de gente cristã, mas até de alguns dos pensadores gregos. E de forma alguma a gente coloca essas coisas no patamar da palavra de Deus, né? Nem de longe dá para dizer, né, que tenha o peso que a palavra de Deus tem na minha e na sua vida. Mas ao fazer essas citações, o que eu quero é te mostrar que aquilo que eu e você já devíamos fazer, porque a palavra de Deus nos orienta,
pessoas que foram consideradas sábias, pelo menos na perspectiva humana, já conseguiam, pela observação do comportamento, reconhecer isso, sem ter uma clareza de direcionamento divino, como nós temos. Então, se eles já entendiam que isso era sábio, eu e você, quando reconhecemos o que Deus fala, temos uma responsabilidade ainda maior. E uma frase atribuída a Sêneca, um grande pensador, ele dizia: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Nós precisamos entender que na nossa vida, na nossa existência, nós precisamos caminhar com senso de propósito, com senso de direção. E eu quero começar falando dos diferentes tipos de alvos, porque não há uma coisa só. Quando preguei aqui a mensagem Corra pelo Prêmio, uma das nossas abordagens foi o foco na recompensa. E o alvo principal, o grande, o primário, o mais importante, quando falamos a respeito de alvos, é a nossa salvação em Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo está dizendo eu prossigo para o alvo, ele está falando do quê? Do prêmio da soberana vocação, do chamado divino que eu e você recebemos. O apóstolo Pedro escreve em 1 de Pedro 1,8, a fim de que alcanceis o fim, o objetivo final da vossa fé, a salvação das vossas almas. Em Hebreus, no capítulo 12, nos versos 1 a 3, a Escritura diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Nós vimos que quando o escritor fala de correr a carreira ou a corrida que nos está proposta, ele está falando de não cansar na corrida da fé. Em Hebreus 12:12 ele vai terminar dizendo: fortaleçam os joelhos trôpegos, as mãos cansadas ou vacilantes. Mas ele diz que um elemento de inspiração é ter os olhos fixos em Jesus, que é tanto o autor como o consumador da nossa fé. E a lógica que é apresentada é manter os olhos nele, não apenas como nosso alvo principal, mas como nosso modelo. A Bíblia diz que em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Basicamente, não importa o nível de sacrifício que se faça agora, a recompensa que vem depois, ela vai valer a pena. E diz: agora está sentado à direita do trono de Deus, foi exaltado, alcançou a sua recompensa. Então ele diz: fiquem de olho naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, para que vocês não se cansem, não se desanimem. Em outras palavras, possam suportar também qualquer adversidade e não negociar o alvo principal. Eu tenho observado ao longo de anos em ministério pessoas que em nome de quero alcançar um alvo ou uma meta de realização pessoal, elas estão sacrificando a realização eterna, estão comprometendo a sua própria salvação. Então, evidentemente, nós não podemos falar de perseguir alvo sem começar pelo alvo primário. Agora, esse não é o único alvo. Nós temos outros que podem ser alcançados e que eles não são necessariamente divergentes, contraditórios, Eles podem ser alcançados e experimentados dentro desse mesmo combo do alvo maior, que é a salvação. Isso é o que eu e você precisamos distinguir, porque o grande alvo da vida cristã é para todo mundo. A Bíblia diz que Deus deseja que todos se salvem, mas Deus não lida só conosco por atacado, Ele lida conosco também como indivíduos, não apenas em relação ao chamado, a dons ministeriais, ou os dons do Espírito Santo, áreas de graça e como Ele deseja nos usar. Mas Deus pode fazer promessas para um que não fez para outro. Deus pode realizar coisas na vida de um que talvez não vá fazer exatamente o mesmo na vida de outro. Porque Deus não trabalha apenas conosco enquanto o pacote da raça humana. Ele tem questões que são generalizadas, mas Ele tem questões personalizadas. E um exemplo disso para mim é Josué e Caleb, que receberam uma promessa pessoal. Uma geração inteira que sai do Egito, ela é responsabilizada por Deus por uma atitude de incredulidade e diz: nenhum de vocês vai entrar na terra prometida. Deus diz: a não ser Josué e Caleb, porque perseveraram em me seguir.
Deus fala, inclusive, mais até sobre Caleb do que do próprio Josué, que iria liderar o povo a possuir a terra prometida. E em Josué, no capítulo 14, eu quero ler com vocês dos versos 10 a 14. Nós temos agora o Caleb falando o seguinte: e agora, eis que o Senhor me conservou com vida como prometeu. Você pode repetir comigo? Como prometeu. Ele está fazendo alusão a uma promessa. E diz: 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto. E agora eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra como para fazer o que for necessário. Dê-me agora esse monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como Ele mesmo prometeu. De novo, como Ele mesmo prometeu. Josué o abençoou, deu a cidade de Hebrom a Caleb, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Esse camarada, 45 anos depois, diz: eu estou mirando uma promessa pessoal que Deus me fez. Não só que eu entraria na terra, mas que Ele me deu um monte mais difícil, aquele do qual todo mundo disse que era impossível e que eu creio em Deus. Só não pude tomar posse na época pela incredulidade deles. Isso aqui é meu. Faz 45 anos que eu estou crendo. Faz 45 anos que eu estou esperando a promessa, né? E com a graça de Deus eu vou tomá-lo. E a Bíblia diz que assim foi. Muitas vezes nós temos elementos, né, que são muito pessoais. Deus pode prometer para um algo diferente do que prometeu para outro, que diz respeito não só ao propósito de cada um, mas a atitudes que cada um de nós pode ter diante dele. E não só o grande alvo da vida cristã, mas essas sinalizações pessoais, elas também devem ser perseguidas. Nós precisamos aprender, né, a gastar tempo com Deus, não apenas entendendo o que a palavra nos aponta como direção genérica para todo mundo, mas aquilo que é direção individual. Quando você lê a Bíblia, tem uma declaração lá: ide, fazei discípulos de todas as nações, pregue o evangelho a toda criatura. Significa que cada um de nós vai pisar em todas as nações para fazer discípulos, que cada um de nós vai pregar para toda criatura que está no mundo, enquanto indivíduos não. Isso é o cumprimento do que nós, enquanto igreja, corpo de Cristo, coletivamente podemos fazer. Mas enquanto indivíduos, às vezes nós podemos querer ir para uma área geográfica e o Espírito Santo dizer: não é aí que eu quero você é lá. Um exemplo disso está em Atos 16, quando o apóstolo Paulo intenciona, põe no seu coração que ele queria pregar na Ásia. Não acredito que Paulo estava errado, não acredito que era falta de percepção espiritual, porque no futuro a Ásia seria o palco principal do ministério de Paulo. Talvez ele já tivesse um direcionamento, só que a Bíblia diz que o sábio entende o tempo e o modo. Não basta apenas saber o que deve ser feito, nós precisamos discernir em Deus como e quando. E naquele momento, quando ele tenta pregar na Ásia, a Bíblia diz: o Espírito de Jesus o impediu. Eles tentam contornar a Bitínia. Vamos então começar a comer pelas bordas, como diria, pela beirada, como se faz com migal quente, como diria o mineiro. E de novo o Espírito de Jesus não deixou. O apóstolo Paulo vai orar e ele acaba tendo uma visão de um jovem da Macedônia, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E a partir desse momento, que antes de entrar na Ásia, o apóstolo Paulo vai entrar na Europa. E porque ele obedeceu a Deus, o evangelho chegou a todos nós hoje no mundo ocidental. No futuro, a Ásia se tornaria o palco principal do ministério de Paulo, mas não naquele momento. E nós precisamos aprender a entender o que é que Deus tem para nós e seguir e perseguir essas direções, mesmo que as coisas não aconteçam no tempo e no formato que nós esperamos. Em agosto de 1993, me mudei para Curitiba, por uma clara direção de Deus, de que aqui deveria ser a base do nosso ministério. Eu fiquei morando aqui 5 meses, e Deus nos levou a Guarapuava, para o interior. Acreditava que ia pastorear ali por 1, no máximo 2 anos, fiquei 9 anos. Antes de voltar a Curitiba, ainda tive um direcionamento de Deus e passamos por Irati, onde plantamos a primeira alcance. Ainda fiquei ali mais 2 anos e meio. Eu voltei a Curitiba cerca de 12 anos depois, para completar aquilo que ele tinha colocado no meu coração. E muitas vezes você precisa entender o que é que Deus tem, né? A minha e a sua vida não vai ser guiada pelos outros.
Nenhum de nós, mesmo que cremos nos dons do Espírito, acreditamos que profecias devam dirigir a vida de ninguém, mas quando você tem clareza de entendimento do propósito de Deus, normalmente ele será confirmado por palavras proféticas. E eu lembro quando estava em Irati, aonde eu ia pregar pelo Brasil e o mundo, as pessoas me diziam: você sabe que Deus está te chamando para a capital do seu estado, você sabe que você tem no máximo 2 anos para mudar Curitiba, você sabe isso, você sabe aquilo. Dizia: eu sei. E essas confirmações vão trazendo no seu coração clareza. Nós precisamos entender que Deus tem planos, que Deus tem alvos, e essas metas, elas precisam ser perseguidas, mas só serão perseguidas se forem discernidas. Agora, quem sabe aquilo que Deus está sinalizando vai ter combustível 45 anos depois, como Caleb, para dizer: eu vou alcançar aquilo que Deus me prometeu. Quem está entendendo, diga amém. Agora, nós estamos falando de promessas que começam no âmbito pessoal e que também tem o terreno ministerial. Em Atos 26, 19, o apóstolo Paulo está diante do rei Agripa, testemunhando sua conversão. E ele começa a falar não só da pregação aos judeus, mas também aos gentios, e diz assim: pelo que eu não fui desobediente à visão celestial. Paulo entendia: eu tenho chamado, recebi uma visão de Deus, eu preciso obedecê-la, eu preciso perseguir aquilo que Deus sinalizou, né? Então, os alvos, além do grande alvo da vida cristã, que é a salvação, nós podemos falar de alvos ou promessas pessoais que Deus tem, e podemos falar dos alvos ministeriais, que ainda são pessoais. Por quê? Embora todos vamos servir a Deus, servindo as pessoas, nem todo mundo foi chamado para fazer as mesmas coisas, nem tampouco nos mesmos lugares. Agora, quando Paulo usa a expressão obedecer, isso para mim coloca a coisa num patamar muito sério. Eu vejo pessoas que às vezes tomam uma decisão: estou mudando para tal lugar porque Deus está dirigindo. O negócio fica difícil, a pessoa desiste. Ela falou: mas Deus não te dirigiu? Mas está difícil. Falei: e daí? Se Deus dirigiu, você tem que usar a direção de Deus como combustível para enfrentar qualquer dificuldade. Aliás, não existe nada na Bíblia que garanta para você que seguir uma direção de Deus não vai fazer com que você enfrente oposição. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz: uma porta grande e eficaz se me abriu no Senhor. E ele termina dizendo assim: mas há muitos adversários. Mas peraí, Paulo, a porta não foi aberta no Senhor? E tem adversário? Mas a porta não é de Deus? É. E vai ter problema? Vai. Porque não há nada que garanta que o que Deus sinalizou querer fazer na sua vida, ou para onde te levar, que você não vai enfrentar adversidade. Agora, quando você entende que é Deus que está guiando, você tem um combustível para enfrentar as adversidades. Você acaba sendo guiado por propósito, não por proposta, não por circunstância, não por conveniência. Quem está entendendo? Um dia eu estava conversando com um pastor, ele falou: cara, eu estava numa rede de amigos seus que estavam ali sentados conversando. Em algum momento, alguém tocou no assunto que você já recebeu proposta para trabalhar com fulano, ciclano e beltrano. São 3 líderes extraordinários no Brasil. O cara falou: é verdade o que eles estão falando? Eu falei: é. Ele falou: e você foi louco de recusar? Eu falei: eu seria louco de aceitar. Ele: como assim? Eu falei: cara, o que Deus me dirigiu é diferente. Não importa o quão extraordinário esses homens sejam, não importa o quão grande o ministério seja, não vou negar que é uma honra receber convite de cada um deles, mas eu não sou guiado por proposta, eu sou guiado por propósito. E o propósito de Deus para mim é diferente da proposta que me fizeram. Quem é guiado por proposta muda o tempo todo, porque as circunstâncias das propostas também mudam. E gente, as adversidades sempre virão. Se você não tivermos combustível, nós não vamos perseguir as metas. Paulo fala, né, de pessoas que são meninos na fé. Ele diz: são agitados por qualquer vento de doutrina. Tem gente que muda de acordo com o vento da doutrina, tem gente que muda com o vento da circunstância, tem gente que muda com o vento da proposta. Nós precisamos ter clareza de propósito para poder buscar e perseguir isso. Agora, seja os alvos pessoais ou mesmo aquilo que a gente pode classificar ministeriais, a gente acredita que eles também podem ser diferentes de acordo com as diferentes fases da vida. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, verso 11: quando eu era menino, falava com menino, sentia com menino, pensava com menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, né? Então ele está dizendo, tem coisas que tinham uma importância nessa época que nessa fase da vida não vão ter. Tem comportamentos ou coisas a serem feitas que cabem numa fase que não cabem na outra. Então, por exemplo, eu lembro quando garoto solteiro, a meta primária
era casar. Depois de casado, a preocupação e a oração começa a ser a respeito dos filhos que virão, né? E você pode ter elementos que vão mudando dentro de cada fase ou etapa. Você pode ter alvos de curto prazo, mas existem coisas que devem nos guiar por uma vida inteira, independentemente dessas fases. Então, há uns anos atrás, quando meu filho tinha começado o relacionamento com Priscila, minha nora, eles já estão acho que 7 para 8 anos casados, então nós estamos falando de mais tempo do que isso. Eu lembro de uma ocasião que a Kelly me contou, ela estava em casa e teve um momento onde a Alice estava com algumas amigas e por causa do irmão, a conversa era essa questão de relacionamento, de casamento. E elas perguntaram, né, para a Kelly, como que foi o seu namoro com Luciana? A Kelly falou, nós estamos de uma outra época. A gente namorou por carta, né, à distância. A gente mal conseguia falar por telefone. Telefonema não era todo dia, tinha que ser depois da meia-noite, quando interurbano era mais barato, né? Quem tem pelo menos minha idade lembra desses desafios, que a turma dela da internet não sabe. E eu lembro que assim, meus filhos faziam muita chacota quando a gente falava desse negócio de trocar carta, né? Minha filha um dia falou, carta? O que é carta? E aí meu filho respondeu, o Israel falou para a Lissa, Lissa, carta é como se você escrevesse um e-mail, em vez de você enviar, você imprimisse e fosse levar em mãos para a pessoa ler do outro lado. E eles ficavam brincando com isso. Mas quando que ele tocou no assunto, as meninas curiosas falaram, ela mencionou que ainda guardava as cartas. A gente pode ver como que eram essas cartas? Falou, claro, não tem nada, né, de muito pessoal privado aqui que não possa ser lido. E começou a mostrar e ler as cartas, algumas delas para as amigas da Alice. Quando eu voltei de viagem, ela foi contar a história, falou, olha, eu estou te falando isso porque aos 18 anos de idade, você já escrevia coisas de tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje. É impressionante, como mesmo sem entender quanto tempo levaria, como seriam os detalhes do formato, você sempre soube para onde estava indo. Nós precisamos entender a importância de buscar em Deus essa clareza de direção para ter um posicionamento claro do que deve ser perseguido. Aristóteles dizia, na realidade, viver como um homem significa escolher um objetivo e dirigir-se para ele com toda a conduta. Diferente dos pensadores, a gente não fala de escolher o objetivo, a gente fala de discernir alvos e metas que Deus tem. E aí sim, né, dirigir-se a ele com toda a conduta. E quando eu falo dirigir-se a ele com toda a determinação, isso me leva ao segundo tópico que eu quero abordar, que é o cuidado com as distrações. Quem tem meta não pode se deixar distrair. Quando nós falamos aqui do atleta que corre, né, a gente falou desde o preparo, desde do treinamento, até a própria corrida, a importância de você estar focado naquela meta. E quando falamos da vida espiritual, esse paralelo não é diferente. Você pode repetir essa frase comigo? Diga, quem tem meta não pode se deixar distrair. Agora, eu quero falar das principais, não de todas. Eu, assim, considerando ao longo da vida, eu vejo 3 grupos principais de distrações quando falamos de metas. O primeiro deles, adversidades. Quando você lê, por exemplo, o livro de Neemias, é impressionante o que esse homem de Deus fez. Ele vive o período pós-exílio de Babilônia e ele volta para Jerusalém com uma missão que ele entendeu da parte de Deus: os muros da cidade. Esdras foi responsável pela reedificação do templo, mas Neemias para reconstruir os muros da cidade, o que ele faz num prazo recorde de 52 dias. A mobilização que ele cria para a restauração desses muros é algo impressionante, e o livro de Neemias é um exemplo, né, de liderança. Mas em Neemias, no capítulo 4, de 16 a 18, ele diz assim: daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá que reconstruía a muralha. Deixa eu fazer uma pausa. O fato de você receber uma missão de Deus não significa que você não vai enfrentar adversidades. E eles estavam literalmente diante de uma ameaça de guerra. Então ele diz, metade dos homens estão trabalhando, a outra metade empunhando armas. Ele segue dizendo, os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Diferente do outro grupo, divide meio a meio, e esses estão tanto fazendo a obra quanto segurando a arma. E diz, os construtores, que precisavam das 2 mãos para trabalhar, cada um trazia a sua espada na cintura enquanto construíam. E o que tocava a trombeta estava ao meu lado.
Porque a qualquer momento que o inimigo surgir, nós temos que convocar todo mundo. Nunca perdiam o foco do trabalho, mas não deixavam de estar antenado a respeito de adversidades com as quais tinham que enfrentar. Mas também não deixavam que a adversidade se tornasse fonte de desânimo para que a meta não fosse buscada, perseguida ou alcançada. Quem está entendendo? Nós precisamos desenvolver resiliência. A Bíblia fala muito sobre perseverança na vida cristã. Mesmo quando nós falamos do alvo primário, né, da salvação, a Bíblia fala dessa necessidade de perseverança. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu e você vamos precisar desenvolver essa resiliência e aplicar fé e determinação. A meta será perseguida, o alvo será alcançado, não importa o que surja durante o caminho, nós vamos ter um posicionamento firme em Deus. Agora, eu percebo que quem é guiado por proposta, ele muda o rumo de acordo com as circunstâncias. Está difícil aqui, agora eu vou para lá. Está difícil lá, agora eu vou para outro lugar ainda, né? Existem pessoas que elas não conseguem, né, apenas seguir o propósito. Você vê que, por exemplo, Gênesis 26 fala que no momento de fome, onde a lógica era Isaac descer para o Egito, um lugar que havia abundância, o Senhor fala com ele: não saia daqui, permaneça nesse lugar. E a Bíblia diz que no tempo da fome Isaac prosperou, porque a prosperidade, quando nós falamos do favor de Deus, ela não vai se manifestar porque você está no lugar certo, estatisticamente. O lugar certo é o lugar do direcionamento de Deus. E quando nós obedecemos, nós vamos ver o favor de Deus. Agora, quando você lê o livro de Ruth, você vê que a família de Elimeleque bate a fome, eles simplesmente se mudam para Moabe. Lá em Moabe foi só desgraça, apesar de não terem lidado com a fome, né? O homem acaba morrendo, os filhos acabam morrendo, mas estavam no melhor lugar para que tudo desse certo. Deixa eu te dizer algo: o melhor lugar para que tudo dê certo é o lugar da vontade de Deus para nós. E aí nós vamos ter combustível para enfrentar qualquer adversidade que surja. Mas eu tenho percebido que a distração não é apenas a adversidade. Alguns, eles são distraídos pelas propostas de outros. Vou voltar no mesmo livro de Neemias, capítulo 6, versos 3 e 4. A Bíblia diz: Sambalate e mais alguém tinha feito alguns convites para Neemias. Vamos conversar. Eram parte dos inimigos que se opunham à restauração dos muros, né? E o tempo todo estão chamando ele para conversa. O texto diz assim: por isso enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei a mesma resposta. Quem tem foco não se deixa distrair pela proposta de outros, né? Eu lembro que no início do meu ministério, e a gente sempre entendeu com clareza um chamado de Deus para se dedicar não só à igreja local, mas também servir o corpo de Cristo. O Espírito Santo falou comigo: não atenda todo convite que você receber. Não é porque naturalmente uma porta se abriu que isso significa que eu quero que você esteja naquele lugar. Você tem que discernir isso. E eu lembro que depois de um tempo, de alguns anos, o Espírito Santo falou: eu te dei a direção, você não está obedecendo. Eu falei: mas eu não aceito todo convite. Ele falou: você só para de aceitar quando não cabe na agenda. Aí você não está discernindo, você só está impossibilitado de atender. Ele diz: enquanto tem espaço na sua agenda, você deveria buscar discernimento para cada convite que você recebe, né? Às vezes a gente analisa: aquele ali é amigo, é colega, é parceiro, aquele ali está fazendo tudo direitinho, aquele ali tem o mesmo propósito. A questão é: Deus tem isso para mim ou para você? Eu percebi que ao longo do tempo as pessoas que fazem um convite, elas têm algo em mente, o propósito delas. E elas veem que você pode ajudar a cumprir o propósito delas. Mas nem sempre ajudá-las a cumprir o propósito delas é o seu propósito. Então tem pessoas que me chamam para algumas atividades que não cabe dentro daquela lista de prioridades que Deus estabeleceu para mim. E por mais que às vezes a pessoa seja alguém que você gostaria de atender, você vai ter que dizer: olha, não cabe. E tem gente que insiste, e a gente às vezes precisa aprender como Neemias, a continuar insistindo, né? Se o não que eu estou te dando é por conta de um propósito, não importa quantos argumentos você use, do lado de cá nada deve mudar. Senão daqui a pouco eu e você, né, nós estamos literalmente como um Balaão, né? Alguém chama: vem cá abençoar. Não vou. Não, mas eu aumento o preço. Eu vou. Qual é o propósito dessa pessoa? Ela não está sendo guiada, né, por um propósito
da parte de Deus, ela está sendo guiada por propostas. E pessoas que são guiadas por propostas sempre vão acabar se perdendo. Falando inclusive das propostas, eu quero abrir aqui um outro desdobramento de uma distração, que é a necessidade de agradar os outros. Algumas pessoas, elas têm o dom de dizer não, mas outras pessoas têm a incapacidade de dizer não, porque elas se preocupam demais com o que as pessoas vão achar ou pensar. Mas olha o que Paulo diz em Gálatas capítulo 1, verso 10. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Paulo não está dizendo que a gente tem que ser desagradável com todo mundo, não é isso. Mas ele está dizendo que primeiro a gente tem que agradar é o Senhor que nos chamou. E às vezes o desejo de agradar alguém pode nos colocar numa rota contrária a agradar a Cristo. Não no sentido, às vezes, de princípio, mas de orientação, né? De clareza de propósito. Então, nós precisamos entrar num lugar, né, de tamanho entendimento da nossa vida estar sendo norteada pelo que Deus dirige, a ponto de não se deixar simplesmente ser dobrado porque alguém botou pressão, né? A gente tem que ter a capacidade de botar a mesma pressão de volta, dizendo, eu estou sendo orientado por um propósito, não há a menor chance de eu negociar o propósito para agradar você, né? Então, se a gente começar a observar, e ao longo de anos, gente, eu já vi muita água passar debaixo da ponte, eu diria que esses são os 3 principais grupos de distrações, né? Gente que não sabe lidar com a adversidade, gente que não sabe lidar com propostas, porque acredito que, né, Deus só se move por meio de boas propostas, e gente que tem essa dificuldade, parece que sempre está na necessidade de agradar alguém. São pessoas que se perdem em relação à questão das metas. Citando mais uma vez Sêneca, o grande pensador, diz, temos pois de determinar qual deva ser o objeto do nosso querer, e a ele nos ater com perseverança. De novo, diferente dos pensadores gregos, a gente não determina sozinho o objeto do nosso querer. A gente discerne-se em Deus, mas depois persevera em buscar, né? A perseverança é uma virtude. Eu acredito que ela tem que ser desenvolvida, né? Eu sempre faço de vez em quando uma piada aqui, dizendo que eu me considero uma pessoa perseverante, determinada, obstinada. Minha mulher às vezes prefere chamar essa virtude de teimosia, né? Porque a perseverança, ela tem esse caráter de teimosia, né? A menos que Deus venha me dissuadir de algo, quando eu miro um objetivo, leve o tempo que for, né? Custe o que custar, aquilo precisa ser perseguido, aquilo precisa ser alcançado, né? Uma frase que eu ouvia muito meu pai falar quando era garoto, era o cuidado com o que ele chamava de obras não acabadas. É gente que começa as coisas e não termina. E o pior que isso, vai virando um hábito, porque a gente vai treinando. A pessoa começa a ler um livro, não termina, começa a fazer um curso, não termina, começa a fazer uma coisa, não termina. Dificilmente gente que não desenvolve no dia a dia tenacidade para ir até o fim nas pequenas coisas, vai conseguir ficar firme quando falamos da meta de uma vida inteira. Mas nós precisamos cuidar com qualquer distração. E agora eu quero passar ao terceiro e último tópico. Lute pelas suas metas. Eu digo suas, porque Deus distribui isso também de forma individual. Não quer dizer que é sua no sentido de você inventar sozinho, mas aquilo que você discerniu que Deus tem para você. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18. Essa é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, que, firmado nelas, nessas profecias, você combata o bom combate. O que é que Paulo está dizendo para Timóteo? Você recebeu palavras proféticas, Deus sinalizando o que Ele quer fazer na sua vida através de você. Então, firmado no que você ouviu e entende, consegue reconhecer, ter clareza de discernimento que é Deus sinalizando, lute por isso. Quando Ele está dizendo lute por isso, o que Ele quer dizer? Não é porque Deus falou, prometeu, que Ele vai fazer tudo sozinho. Se Deus fizesse tudo sozinho, não precisava nem falar ou prometer. Era só a gente esperar Ele ir fazendo e as coisas aconteceriam por si mesmo. E quando você olha para as Escrituras, você vai perceber que na vida de muitos dos homens e mulheres de Deus, às vezes nós temos promessas que são feitas muito tempo antes. Eu às vezes tinha dificuldade com isso. Eu dizia, Deus, não dá para prometer mais perto, para a gente não ter aquele problema de ansiedade, né? Eu não sei você, mas sempre fui desses, tudo tem que ser para ontem, com muita dificuldade de esperar. Às vezes eu dizia, por que o Senhor tem que fazer umas promessas tão distantes? Porque Deus não está apenas te mostrando aonde Ele quer te levar.
Ele está te chamando a cooperar com Ele no processo. Então, eu e você precisamos entender que mesmo quando estamos falando de profecias pessoais, seja no âmbito da vida pessoal, ou pessoais no sentido de um ministério de cada um, né? Nós precisamos entender que Deus, ao sinalizar antes, está nos chamando a cooperar com Ele. Então, se a gente tem uma direção de que Deus vai nos levar para um lugar específico, a gente tem que se preparar para isso. Eu lembro de um camarada, né? Eu não tinha ainda 20 anos de idade, que a gente conversando, ele ficou impressionado com o tempo que eu gastava estudando a Bíblia, não só a Bíblia, outros materiais de consulta e referência. Ele falou, por que você gasta tanto tempo nisso? Eu falei, porque Deus me chamou para pregar a palavra. Ele falou, eu tenho o mesmo chamado, mas se Deus me chamou, Ele vai me capacitar. Até hoje ele nunca saiu do lugar, não fez diferença nenhuma para o reino de Deus, né? Porque não existe esse negócio, Deus chamou, vai capacitar, vai fazer a parte dele, mas não vai fazer a sua. Então tem coisas que me chamam a atenção e não estão na Bíblia à toa. Por exemplo, José recebe Deus um sonho, literalmente um sonho profético, mas não é algo só que o faria sonhar com o que seria alcançado. Deus deu mesmo um sonho literal, de que ele um dia estaria numa posição de governo, inclusive de autoridade sobre sua família. Ele entende, Deus está me chamando para liderar, para governar. Aí você olha a trajetória de José, tem que lidar com adversidades, porque todo mundo que é chamado por Deus vai ter que lidar com adversidades. Seus irmãos o vendem como escravo para o Egito. Quando chega na casa de Potifar, a Bíblia diz que José se tornou o chefe dos escravos. É preso injustamente, na prisão se torna chefe dos presos. Porque onde ele está passando, ele olha para cada circunstância, mesmo que as mais difíceis, dizendo, isso é uma oportunidade para eu me preparar para o lugar do meu chamado. Um dia eu vou liderar, vamos começar liderando escravo, né? Vamos liderar preso. Por onde passar, vamos exercitar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque ninguém fica bom em coisa nenhuma sem treino, gente. E tem pessoas que às vezes não entendem que o chamado de Deus, ele envolve talvez mais tempo na preparação do que só na execução. Aos 40 anos de idade, Moisés entende e discerne que Deus o chamou para libertar Israel. Tenta fazer do seu jeito, antes da hora, não funcionou nada. 40 anos depois, aos 80, Deus aparece para ele na sarça e diz, bora libertar o povo? A hora que Moisés já não está mais empolgado, né? Na hora que ele está meio que dizendo, agora o sonho morreu, agora eu não quero mais. E a gente percebe que durante todo aquele tempo, Deus precisava fazer muita coisa no próprio Moisés, o próprio José. Chega no Egito, ele está implorando para o copeiro a quem ele está interpretando o sonho, você vai estar diante do faraó, homem de influência, intercede por mim, me tira daqui, né? Agora, se saísse naquele momento machucado do jeito que estava, e encontrar seus irmãos numa posição de autoridade, você acha que José ia servi-los? José ia se vingar. Então eu e você precisamos entender que há um trabalho de Deus, e esse trabalho envolve não só a construção de algumas coisas importantes, mas a desconstrução de outras, e nós temos que cooperar com Deus no processo. Então lutar por essas promessas envolve muita coisa, é crer com Deus, é orar por isso, né? É não perder o foco ao longo do processo, mas também procurar de todas as formas se preparar para isso. Então lute por aquilo que Deus estabeleceu como alvo, como meta para você. Último domingo que eu preguei, antes da série que foi trazida aqui dos sonhos, que eu falei de correr para o alvo, meu texto principal foi 1 Coríntios 9, de 24 a 27, que eu vou ler aqui. Paulo diz, vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. E diz, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém é incorruptível. Agora o que ele diz, assim corro também eu, não sem meta. A gente persegue meta, a gente persegue alvo. Mas ele diz, assim luto, não como discernindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Quando Paulo diz, no estádio todo mundo corre, irmão só leva o prêmio, está dizendo que estão competindo entre eles. Mas quando ele fala da gente nessa competição, nós não estamos competindo uns com os outros, porque nós queremos que todo mundo cruze a linha de chegada. E aí Paulo muda a analogia da corrida para a luta, né? E aqui ele não está falando da luta greco-romana, ele está falando do que foi, né, a competição precursora do que hoje é a modalidade do boxe, do pugilismo. Ele está dizendo assim, luto eu, não dando golpes do ar, mas ele diz, eu esmurro meu corpo. Algo que eu tenho aprendido, enquanto estamos perseguindo metas, nós vamos ter que lutar com a nossa carnalidade, porque parte da distração
que o diabo vai tentar trazer. Não são só adversidades, mas atalhos, desvios, a tentativa de nos fazer corromper e ceder ao pecado. Então você percebe que isso aconteceu com José. Enquanto ele está lá, começando a se preparar, né? Ainda na fase número 1 lá no Egito, como escravo, e agora é chefe dos escravos. A mulher de Potifar começa a estar em cima dele todo dia. Ele não diz para ela: dona, a senhora não é meu tipo. Ele diz para ela: como cometeria eu tamanha maldade contra Deus? Ele disse: se a senhora acha que eu vou aprontar com Deus, porque a senhora é atraente, a senhora está muito enganada. Paulo dizia: eu esmurro meu corpo, eu não vou deixar essa carne entrar no controle. Ele diz para que depois de ter pregado a outro, você não venha a ser desqualificado, né? Paulo está dizendo: o que adianta eu apresentar a verdade, daqui a pouco eu mesmo ser incoerente na verdade que eu tinha que estar praticando como exemplo. Então nessa luta, querido, a gente não luta apenas orando, a gente não luta apenas crendo, a gente não luta apenas suportando a adversidade, a gente não luta apenas se preparando, mas a gente luta mantendo a carne sob rédea curta. Algo que eu aprendi na adolescência: a carne não converte, tem que ir para a cruz todo dia, tem que ser massacrada a miserável da carne, porque senão ela vai nos tirar do cumprimento do plano e do propósito de Deus. Quem está entendendo? Gerhard Boehme diz: quando você tem uma meta, o que era um obstáculo passa a ser uma etapa de um dos seus planos, né? Eu e você precisamos entender isso quando as adversidades surgirem, né? O que nós temos são desafios que vão nos preparar, que vão nos tornar melhores para um dia cumprir plenamente aquilo que Deus tem para nós. Davi diz, antes de encarar o Golias: eu estou treinando faz tempo, eu já enfrentei urso, eu já enfrentei leão. E eu costumo dizer às pessoas: antes de derrubar gigante em público, você vai ter que derrubar muito urso e leão no secreto. Você vai ter que ter outras vitórias lá no secreto antes de começar a vencer em público. E parte dessa luta, parte dessas vitórias, né, não são apenas contra inimigos externos. Nós precisamos aprender a manter essa carne massacrada. E eu quero encorajar você: persiga as metas e os alvos, né? Entenda, o alvo primário está lá e tem que ser visto como primário. Eu vejo gente que, em nome de eu preciso ser feliz, ele está jogando fora uma alegria eterna toda por causa de um subalvo, que no fim das contas ele não vai alcançar coisa nenhuma. Mas mantendo os olhos no alvo primário, Jesus como autor e consumador da nossa fé, nós também precisamos entender que há algumas metas que talvez vão vir no âmbito pessoal, quer seja a vida pessoal ou ministerial. Nós vamos ter que cuidar com as distrações, vamos ter que lutar por isso tudo. Mas eu queria encerrar de uma forma prática, tentando te sugerir algumas coisas, né? A primeira delas: comece escrevendo aquilo que você já sabe que Deus tem para a sua vida. A gente nunca sabe tudo. Deus diz para Abraão: vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Traduzindo, enquanto você está indo, eu vou mostrando. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, Provérbios 4,18. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então tinha coisa que lá, enquanto solteiro, eu entendia o resultado final, onde ia chegar, mas não entendia processos. E muitas vezes as etapas, elas vão sendo reveladas ao longo da caminhada. Mas aquilo que nós já temos, né, de clareza agora, precisa ser sinalizado. Eu uso a expressão escrever, né? Mas eu sempre tentei me manter consciente disso de diversas formas, seja escrevendo, seja compartilhando com aqueles que são mais próximos, né? Porque a gente precisa ter um senso de direção. Agora, siga também orando por aqueles desdobramentos ou alvos que você ainda não conhece, né? O tempo todo: Senhor, que seja feita não a minha, mas seja feita a sua vontade, que haja revelação. Senhor, estou aqui mirando, né, a Ásia, como Paulo. Daqui a pouco o Espírito de Jesus vai dizer: né, não. E esse não significa que é um não eterno, você nunca vai para a Ásia. Paulo acabou indo no futuro, mas no mínimo não é agora, não é a hora, né? Agora, manter os alvos visíveis, né? Visíveis, seja na clareza de pensamento, de mente, ou às vezes diante dos seus olhos mesmo. A Bíblia nos mostra Jacó riscando umas varas. Aquilo era muito mais para a fé dele, né, do que necessariamente algo que iria alterar a composição fisiológica do rebanho que estava procriando. Ele fez um acordo com Labão e estava aplicando fé naquilo que Deus iria fazer. E nós precisamos, né, também desenvolver a resiliência. Seja
persistente, seja perseverante, como um Caleb, dizendo: não importa o tempo que passou, eu vou continuar crendo, eu vou continuar esperando, eu vou continuar disposto a lutar, a perseguir, né? Nós precisamos desenvolver isso. Thomas Edison, aliás, não sei se você sabe, que a criação da lâmpada eletrônica que nós temos hoje, ela levou cerca de 1000 tentativas. Houve muito erro, muito, né? Mas em vez de haver frustração, você tinha uma pessoa resiliente. Thomas Edison disse: nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez, né? Então, quando eu chamo a perseverança de teimosia, eu acho que cabe bem aqui. Se Deus sinalizou, eu vou perseguir teimosamente, obstinadamente, até alcançar aquilo que Deus tem. Nesse início de ano, minha oração é que suas resoluções de ano novo sejam mais do que aqueles 2 tópicos que todo ano encabeça a lista de todo mundo: emagrecer e sair do vermelho. Que Deus te ajude em relação a isso também. Mas que a gente possa estar perseguindo alvos claros, que dizem respeito não só ao grande alvo da vida cristã, e a gente não se distrai com ele, mas aquilo que Deus tem chamado cada um de nós a fazer, né? A minha oração é que você, a semelhança de Paulo, imitando Paulo como quem imita Jesus. A Bíblia fala que no momento que Jesus está indo a Jerusalém, passa por Samaria, a Bíblia diz: perceberam pela resolução do seu semblante que ele ia para Jerusalém. Eu fico me perguntando, como alguém pode perceber na linguagem corporal para onde alguém está indo? Tem que ser a encarnação de muita determinação, né? Agora, de alguma forma, que eu e você possamos, né, abraçar isso e ser não só imitadores de Paulo como perseguidor de alvo, mas Paulo era um imitador de Jesus, e dizer: me imitem como eu imito Cristo. Que eu e você também possamos ser perseguidores de alvos, para não correr o risco de chegar a lugar nenhum, ou de acreditar que onde chegar tá bom. Que nós possamos confiar em Deus, mas também cooperar com Deus para viver o melhor que Ele tem, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Feche seus olhos por um instante. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs aqui presentes, por aqueles que nos acompanham online, ao vivo ou de forma gravada posteriormente. Eu oro que o Teu Espírito traga clareza, que haja discernimento, que haja tempo gasto diante do Senhor, buscando e ouvindo a Tua voz. Nós oramos que, além de toda a clareza de direcionamento genérico já nos apresentada por meio da Tua palavra, que cada um deles possa também, ó Deus, entender, discernir e buscar aquilo que é o Teu plano personalizado. Nós queremos ser perseguidores de alvos, gente que coopera com o Senhor, gente que não perde o foco, gente que não se desvia, gente que conserva-se firme, buscando, né, aquilo que entende ser não apenas um alvo pessoal, mas um alvo apresentado pelo Senhor. Que a semelhança de Paulo, possamos dizer: assim corro eu, não sem metas. Que possamos correr perseguindo essas metas e alcançá-las, não só para a glória do Teu nome, mas também para a inspiração de muitos outros à nossa volta. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.